os quadrinhos brasileiros teve pouco momento de alta e de afirmação no Brasil. Um deles foi nos anos 80 que surgiu a revista Animal, a Chiclete com Banana, como é que era? Piratas do Tietê, do Laerte. Isso mexeu com o mercado, cresceu o mercado, surgiram outras editoras e tal, mas não se sustentou, mas por um problema econômico, né? Que foi a época do Collor, que confiscaram o dinheiro e tudo, então as editoras quebraram, né? E passou um bom tempo o quadrinho sendo apenas uma modalidade jornalística ou um tipo de brincadeira, né? Hoje já existem editoras especializadas, existe o movimento, fã-clubes, a coisa cresceu muito. Muita gente coloca no status, será que quadrinho é literatura? Não, quadrinho é quadrinho e literatura é literatura. Dá para juntar as duas coisas numa coisa só, mas quadrinho é quadrinho, tem a sua linguagem própria, né? E isso cresceu nos últimos tempos. Editoras grandes estão adotando o quadrinho como chamariz de venda mesmo, né? E eu acho que isso só tende a crescer. Se a gente não fizer nenhuma burrada no meio do caminho e eleger um Collor de novo, né? Que acaba com tudo, mas só tende a crescer. E tem muitos autores novos que estão dando banho aí, né? Esse Caeto que estava aqui na palestra aqui, o trabalho dele é instigante, é uma coisa assim, tipo, o cara colocou tudo ali, colocou tudo, né? Eu acho que ainda existe essa coisa de ser um grupo que cada vez maior, mas que é um grupo que gosta de quadrinho, né? São pessoas que vêm um pouquinho dessa área nerd, que vêm são viúvas da época do Chiclete com Banana e tal, né? Mas eu acho que está melhorando, porque o quadrinho está começando a ser editado em edições mais requintadas, com textos mais bem elaborados, as histórias bacanas, e isso tende a só reforçar o crescimento do quadrinho. O que sumiu foi revista, né? As revistas sumiram. Agora tudo é livraria, né? Olha, eu acho legal, eu acho que o Cachalote principalmente o resultado foi perfeito, né? Eu tenho um pouquinho de grilo de falar porque eu carreguei o Rafael no colo, né? Eu cuidava do Rafael, ele era amigo dos meus filhos, da mesma idade, então já tem um carinho meio de tio, de pai e tal. Mas tirando esse carinho aí todo, eu acho que ele fez um trabalho estupendo, né? E eu acho que tende a ser um estímulo para outros autores trabalharem dessa forma. Agora, exatamente, eu não teria parceria, eu não faria parceria. A minha coisa é tão autoral mesmo, assim, que eu acho difícil eu incluir. Vou fazer, só se fosse para desenhar, sei lá, a vida e obra de Bakunin, sei lá, qualquer coisa assim, né? Ou então os anos mais loucos da psicodelia, qualquer coisa. Mas mesmo assim eu não tenho essa coisa de ter um parceiro, de fazer uma parceria. Posso fazer até, mas não está no meu projeto, né? Não é no meu projeto. Olha, eu acho que não se pode ficar criando situações assim dúbias, né, em relação à política. Você tem que ser incisivo, você tem que falar assim de chofre o que você acha daquilo. E isso não ocupa muito espaço no jornal. Tem que ser muito coeso, muito sucinto aquilo ali para você ler e entender o que está. Não tem meio termo no meio, não tem linguagem, primeira, segunda, terceira leitura de um assunto, né? Tem que ser direto. Eu tenho vontade
que o mundo melhore, que a política do mundo melhore, né, em relação a tudo, a questão das mulheres, a questão dos negros, a fome no mundo, tudo isso eu acho que de alguma forma tem que ser solucionado e debatido constantemente, né? Mas eu não sou militante de nada, né? Ou sou militante de uma coisa mais anárquica, de uma tentativa de quebrar todos os conceitos, que isso é uma pretensão, até pretensão mesmo, quebrar os conceitos já formados de política, de forma de fazer política, né? Existe outra forma de fazer política, a não ser diferente dessa que a gente vive desde a época do Império. Olha, querendo dá, mas eu já não sinto tanta vontade de rir de tudo. É, dá para você fazer piada com tudo. Mas tem coisas que eu acho que já chegou a um ponto que é preocupante, assim. Quando a gente fala de etnia, quando a gente fala de sexo, de opção sexual, quando a gente fala de criança, e tudo isso tem uma delicadeza aí que a gente tem que respeitar e lidar. Agora, não quer dizer que não dê para tocar no assunto. Dá para tocar o assunto. Mas a gente tem que tomar mais cuidado na hora de lidar com esses assuntos. Agora, eu não risco nenhum assunto do meu caderninho. Assim, não falo, não, isso aqui eu não falo, isso eu não comento, isso eu não... Né? Eu estou pronto para fazer. Inclusive, eu estou pronto para buscar uma ideia fechada sobre as coisas, sobre tudo, né? Ser um pouco mais inteligente na hora de elaborar as coisas, de fazer e tal. Nunca me arrependi. Eu me arrependi de pessoas que eu deixei passar, que eu não tirei o sarro. Nunca me arrependi, não. Até porque, mesmo as pessoas que eu concordo com o pensamento, pessoas que eu gosto ou apoio e tal, eu acho que a minha função não é ficar batendo palminha, não. A minha função é perceber até onde vai o discurso dessa pessoa, o que tem a ver com o mundo hoje e criticar. Ou quando gosta, achar onde é que está o único ponto errado da coisa. Eu tenho que achar alguma coisa errada ali, né? Faz parte um pouco da profissão e da minha personalidade, que eu sou assim desde moleque, né?